Com a promulgação da Constituição Federal no Brasil, no ano de 1988, fica-se assegurado o direito à educação a todos os brasileiros. Porém, com a pandemia do coronavírus, as escolas ficaram sem aulas e grande parte da população teve que se adaptar ao ensino à distância. Os impactos causados pela pandemia do coronavírus impuseram drásticas mudanças na rotina da população. Diversas áreas foram atingidas por essas ações, entre elas a educação. Logo após a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarar a pandemia do coronavírus, o Ministério da Educação passou a definir critérios para a prevenção ao contágio do Covid-19 nas escolas. Diante das mudanças ocorridas, devido à pandemia da Covid-19, as unidades escolares foram impactadas e milhares de alunos tiveram sua rotina alterada. Dentre essas mudanças, estava o uso constante de máscaras, a higienização das mãos, o distanciamento social e as restrições às aglomerações. A insegurança tomou conta da coletividade, que aguardava cada dia um novo decreto, uma normativa ou alguma notícia recente sobre o contágio da doença, até então mundialmente desconhecida. O Ministério da Educação precisou definir critérios para a prevenção ao contágio da nova pandemia, e nesse contexto, fez-se necessária a modalidade de ensino remoto pelo uso das aulas na modalidade online. Em situação convencional, esses meios digitais eram pouco utilizados no âmbito pedagógico, na maioria das vezes de modo pontual, como estratégia complementar de ensino, não sendo uma utilização em grande escala na maioria das escolas. A partir dessas normativas, as escolas realizaram a suspensão das suas aulas presenciais e buscaram meios digitais de forma imediata, visando também não perder o vínculo com os alunos. Os professores passaram a preparar e desenvolver as aulas em suas casas, a maioria deles com os poucos recursos tecnológicos disponíveis e limitado conhecimento na utilização desses recursos. As escolas públicas, em grande parte, não tinham recursos tecnológicos disponíveis e tiveram que ser fechadas devido às medidas de restrição social. As famílias também precisaram estabelecer uma nova organização para auxiliar seus filhos e alunos nos domicílios, utilizando de recursos tecnológicos disponíveis como ferramentas, tais como celulares, computadores, tablets, ou com a retirada de atividades impressas nas unidades escolares, quando não havia condição de acesso aos meios digitais ou não havia possibilidade de realizar a impressão em casa. Quando foram iniciadas as primeiras políticas públicas em relação ao ensino remoto na pandemia, foram generalizadas as condições humanas, como se todos tivessem as mesmas possibilidades de aprendizagem e acesso. Uma pesquisa publicada no Jornal de Brasília aborda que os desafios na área rural foram ainda maiores, tanto devido à má qualidade do sinal na internet para assistir às aulas, quanto à falta de recursos para garantir o acesso em casa. De acordo com o diretor na Unidade Educacional, Orley Rufino de Oliveira, a solução encontrada para os impasses com a conectividade foi o envio das atividades impressas para os estudantes. Só que nessas condições, o ensino nunca é como deveria ser, destacou o educador. Os prejuízos do ponto de vista das aprendizagens foram grandes. Vamos demorar anos para recuperar. Esses quase 2 anos de pandemia foram bem prejudiciais aos alunos, segundo o diretor. Os estudantes negros foram os que mais sentiram os impactos negativos da pandemia do Covid-19. Uma análise realizada pelo Itaú Social, Fundação Limen e BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a partir dos dados das edições da pesquisa Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias, realizada pelo Datafolha entre maio de 2020 a setembro de 2021, com pais responsáveis por crianças e adolescentes da rede pública, demonstra em números a dimensão desses efeitos na vida de milhares de jovens brasileiros. Logo no início da pandemia, quando as escolas e instituições de ensino tiveram que migrar para o digital e o ensino à distância, os estudantes negros tiveram dificuldades para acompanhar os conteúdos e assistir às aulas. Isso porque o acesso à internet é mais restrito para as camadas mais pobres da população. Segundo o levantamento, somente 21% dos mais pobres têm acesso a computador com internet. Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão 13.143 garante acesso à educação igualitária e de qualidade para pessoas com deficiência. Além de assegurar a inclusão e o desenvolvimento das crianças nas escolas, a legislação também estabelece uma política de promoção ao respeito, ao combate, ao preconceito, tanto no ambiente escolar como no convívio social. A pandemia da Covid-19 escancarou novas barreiras e desafios para os alunos com deficiências. E para os pais e mães que tiveram que se adaptar com a falta de acessibilidade do ensino remoto, sobretudo nas atividades enviadas pelas escolas. Durante a pandemia, as aulas remotas se tornaram um desafio ainda maior para os estudantes com algum tipo de deficiência, enquanto pais e professores tentavam preencher as lacunas deixadas pelo distanciamento social obrigatório. Os alunos com transtorno do espectro autismo,
síndrome de Down, deficiência visual, auditiva, intelectual e outras condições especiais, tentam se adaptar ao novo modelo de um ensino online. Mesmo com esses apoios, as dificuldades enfrentadas foram e ainda continuam grandes. Outra pesquisa encomendada pela Fundação Lehman, em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes e realizada pelo Datafolha, mostra que a maioria dos docentes brasileiros, 83%, entende que a inclusão contribui para a aprendizagem, sendo que 70% deles acredita que a inclusão é melhor para a aprendizagem de todos os estudantes e 13% confia que seja melhor para o estudante com deficiência. A crença de professores na inclusão é o primeiro passo para uma educação de qualidade, mais equitativa e que respeite a todos. Evasão escolar é o termo utilizado para designar o abandono da vida letiva por parte dos estudantes. E ele tem motivos diversos, e suas consequências são ainda mais perigosas. De acordo com a pesquisa C6 Bank e Datafolha, 4 milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 a 34 anos abandonaram os estudos em 2020. A taxa de abandono escolar em 2020 foi 16,3% para o ensino superior, 10,8% para o ensino médio e 4,6% para o ensino fundamental. Uma das principais causas para o abandono escolar está no setor socioeconômico, considerando que os estudantes das classes sociais mais baixas lideraram os índices de evasão. A classe A e B tiveram 6,9% e a classe D e E tiveram 10,6%. Não é de hoje que o sistema educacional brasileiro sofre com a evasão escolar, mas devido à pandemia, o ensino remoto tem deixado cada vez mais os alunos desmotivados e, com isso, o desinteresse nos estudos tem aumentado. A falta de acompanhamento psicológico, a situação financeira e familiar são outros motivos que levam os estudantes a desistir dos estudos. Em entrevista publicada no artigo da Unicap, o antropólogo brasileiro Daci Ribeiro deixou muito clara a sua opinião. Segundo ele, a situação precária da educação brasileira é consequência de um projeto de precarização da escola pública, gratuita e de qualidade. Mas, acima de tudo, é consequência de um modelo econômico que produz desigualdade. O problema do abandono escolar passa também pela negligência do poder público em garantir o acesso à educação por não facilitar a vida dos estudantes em situações de vulnerabilidade. É o que fere a Constituição Federal em seu artigo 205 do capítulo 3º. Segundo Paulo Rubens, a nossa Constituição de 1988 estabeleceu, 54 anos depois da Constituição de 1984, que nós teríamos que vincular uma parcela dos orçamentos públicos para garantir investimentos mínimos em educação. Foi assim que conseguimos que a União destinasse pelo menos 18% da sua receita líquida de impostos para a educação e os estados e municípios pelo menos 25%. O risco de evasão foi potencializado pela pandemia. Temos que agir agora para evitar com que os alunos abandonem as escolas. O direito à educação precisa ser garantido e o futuro desses estudantes protegido.